Nesta semana, uma placa chamou muito a minha atenção. Eu passava de carro e parei bem ao lado da vitrine de uma loja, de uma boutique, que tinha esse seguinte aviso: temos roupas para evangélicos. Meu coração experimentou um misto de alegria, de curiosidade e de apreensão, porque na vitrine estavam ali aqueles manequins inertes, com vestidos bem decotados e muito curtos. E eu fiquei pensando como seriam essas roupas para evangélicas. Em um determinado momento, minha mente foi levada a pensar que seriam os mesmos vestidos com o dizer I love Jesus, ou eu amo Jesus, ou Deus é fiel, mantendo o padrão do manequim. Ou talvez uma medida mais generosa, um vestido mais recatado. Eu não sei exatamente como é aquela roupa para evangélicos. Nem vou dizer o nome da loja, para os irmãos não irem lá experimentá-las. E eu fiquei então pensando, onde nós perdemos no tempo aquele diferencial em que as pessoas que se reconheciam como evangélicos, eram reconhecidas como evangélicas ou que se apresentavam como cristãos, tinham um diferencial na maneira de comportar-se, na maneira de vestir-se, na maneira de conduzir a sua própria vida. Onde nós perdemos este referencial em que hoje nós não mais conseguimos vislumbrar, onde já existe até uma vitrine com moldes especiais para esses evangélicos. O que aconteceu? Nesta manhã, durante toda a liturgia, nós falamos a respeito da fidelidade do Senhor. Que a sua fidelidade vai acima das nuvens, vai além dos céus. Que a sua fidelidade dura para sempre. Cantamos que Deus é fiel, é um Deus de imensa bondade, castelo forte e seguro, em quem nós podemos confiar. É o Deus que cumpre zelosamente suas promessas. Cantamos a fidelidade do Senhor. Mas a mensagem desta manhã pergunta: onde está a sua fidelidade para com o Senhor? Eu creio que o que tem determinado esta confusão, esta mistura, é a maneira como nós conduzimos a nossa vida em fidelidade ao Senhor. Porque essa fará toda a diferença naquilo que somos, naquilo que vestimos, que falamos ou que fazemos. E então quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 24. E acompanhem atentamente a leitura dos versos de número 14 a 28. Josué, Antigo Testamento, capítulo 24, versos 14 a 28. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo:
não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus zeloso, Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Assim disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei, de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, por meio do Teu Espírito Santo. Anula todo o intento humano, esconde tudo aquilo, ó Deus, que arroga para si qualquer presunção intelectual ou de experiência, mas quebranta-nos perante a Tua voz. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus colocou Josué com a grandiosa missão de dar continuidade à condução do seu povo para a terra prometida, a terra que ele fez por juramento confiar aos seus pais, aos pais de Israel, e o fez através de Moisés. Mas Moisés, agora morto, precisava de um sucessor, e Deus então convoca Josué para que conduza o povo neste passo final, na apropriação da terra, na expansão das fronteiras, na possessão de um espaço reservado por Deus para um povo de propriedade sua, exclusiva. E então Josué é comissionado a fim de que conduza o povo à terra prometida. E depois de muitas lutas, de muitas guerras, de muitos conflitos, de avanços, de derrotas, mas de muitas vitórias, chega um momento que Josué, já no final dos seus dias, entende que é necessário rememorar as palavras que foram também anunciadas por Moisés, trazendo o resumo da lei e o questionamento ao povo a respeito da escolha da vida que eles haveriam de fazer. E mais uma vez, imitando Moisés, Josué faz esta convocação santa para que o povo divida no seu coração a verdadeira decisão para seguir os seus passos. Ele faz esta exortação imperativa para que o povo tema ao Senhor nosso Deus e o sirva com integridade e com fidelidade. Não existe outra maneira pela qual aquelas pessoas que se identificam como filhos de Deus, que se apresentam como cristãos, viverem senão diante do seu Deus, temendo-o e servindo-o com integridade e fidelidade. Não existe outro meio. Não há qualquer outro recurso ou artifício pelo qual aquelas pessoas que dizem conviver com Deus devam viver. Somente temendo-o com serviço, integridade e fidelidade. Esta é a maneira pela qual os servos de Deus devem se portar. E Josué tinha isto muito claro na sua mente. Não poderia deixar de exortar o povo a que firmasse os seus passos nesta maneira. Ora, Josué foi forjado no caminho do deserto.
nasceu e cresceu naquela caminhada de fé, onde Deus, presente entre o seu povo, conduziu com mão forte, após tirar aquela nação das garras e da escravidão do Egito. Deus estava presente, manifestando o seu poder, apresentando a sua fidelidade de maneira muito vívida, de uma maneira experimentada, onde as pessoas poderiam vislumbrar, apresentar diante dos seus próprios olhos quem era esse Deus magnífico, Criador dos céus e da terra, que agora, entre eles, conduzia-os em segurança em meio a desertos, firmando com este povo uma aliança e uma promessa. Josué nasceu neste ambiente. Josué, pela misericórdia de Deus, foi apartado de muitas outras famílias que, a despeito de caminharem vendo os milagres de Deus, mantiveram no seu coração de forma resoluta a rebeldia e a saudade do Egito. Josué foi separado por Deus para, em meio àquela multidão de ingratos e murmuradores, preservar no coração a sua integridade, a sua fidelidade para com seu Deus. E graciosamente Deus o conduz para perto daquelas pessoas que firmaram um pacto com o Senhor e que se mantinham também fiéis a esta aliança. Porque não tem lugar melhor do que acompanhar aquelas pessoas que são zelosas pelas coisas do Senhor. Melhor companhia para os seus filhos, melhor companhia para o seu esposo, para a sua esposa. Melhor lugar para se estar é ter a oportunidade de acompanhar pessoas que, pelo caráter, marcam a nossa vida e que nos ensinam e nos impulsionam a amar e a servir a Deus. E Josué, logo cedo, foi aproximado de Moisés, foi feito o seu auxiliar e teve a oportunidade de ingressar no exército do Senhor para batalhar em nome do seu Deus. Como nós podemos nos lembrar da batalha contra os amalequitas, onde Josué comandava os batalhões enquanto Moisés intercedia com as suas mãos erguidas pelo povo. Josué sabia muito bem quem era esse Deus. Josué sabia exatamente a promessa e o pacto que esse Deus firmara com os seus pais. No capítulo 23, Josué, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, já sendo velho e entrado em dias, chamou a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. No versículo 14 diz: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué conhecia muito bem a este Deus, o Deus de promessa, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, o seu próprio Deus. Ele tinha nas suas experiências marcadas na sua vida os grandes feitos de um Deus fiel às suas promessas, que não podia negar-se a si mesmo. E ele então conclama a liderança do povo para que rememore também esses grandes feitos, de tudo o quanto o Senhor Deus fez por todas essas gerações, por causa de vós, de todas as promessas, e que nenhuma delas caiu, pelo contrário, todas sobrevieram, nenhuma delas falhou. Foi Deus quem abriu as águas do Rio Jordão para que o povo passasse a pé enxuto. Foi o próprio Deus quem, conduzindo aquele povo pelo deserto, fez com que as nuvens, a coluna de fogo protegesse o povo e uma nuvem também os acolhesse. Foi este Deus quem conduziu os seus pés para que as sandálias não se desgastassem, nem mesmo as suas roupas.
quem providenciou o maná, quem providenciou a água, o Deus que livrou das armadilhas dos inimigos, que desbaratou exércitos. Esse Deus acompanhara aquele povo, e Josué tinha de forma bem vívida quem esse Deus era. Então ele sabia exatamente por que estas palavras tinham toda a autoridade e também toda a solenidade, a fim de que o povo atendesse o seu chamado. Josué andou com Deus e foi testemunha de tudo quanto Deus fizera. Podemos pensar, mas por muito tempo era mais fácil para Josué porque ele não respondia diretamente. Poderia correr para buscar socorro em Moisés. Esse sim, tinha toda a responsabilidade e ele não. Mas, como eu disse anteriormente, Deus estava preparando o coração de Josué para dar continuidade à obra que fizera por meio de Moisés. No livro de Números, capítulo 13 e 14, Josué está dentre aqueles que foram destacados por Moisés, cabeças do seu povo, para espiar a terra. E aqueles homens entraram na terra, viram que de fato era uma terra que mana leite e mel, mas também viram que ali haviam gigantes, de tais proporções que se sentiram como gafanhotos. Assim se sentiram aqueles espias, mas nem todos eles. Quando eles voltaram e trouxeram um relatório, todo o povo se abateu, todo o povo desanimou. E o povo chorou naquela noite porque o relatório era contrário à expectativa daqueles que, depois de tanto tempo, aguardavam ansiosamente a concretização daquele sonho, a possessão daquela promessa. Entretanto, Josué e Calebe agiram de forma diferente. Eles falaram, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes diante do relatório dos demais espias, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Mas aquele povo incrédulo retrocedeu. E Deus então pesou a mão e aquela geração não pôde entrar na terra prometida, senão Josué e Calebe. E agora Josué assume toda a responsabilidade de conduzir este povo. E ali mesmo, na sua própria experiência, pôde contemplar que o Senhor era com eles. O Rio Jordão se abriu, todos passaram a pé enxuto. As muralhas de Jericó foram derrubadas com o estrondar das trombetas pelo poder de Deus. Quem poderia resistir àqueles que caminhavam em o nome do Senhor? Quem? Este Deus é conosco, este Deus é fiel, Ele tem dado provas de que não quebra nenhuma das suas promessas, Ele está conosco. Josué sabia quem Deus era, porque andara com Deus e foi testemunha de tudo quanto Deus fizera. Então ele entende que diante disso nós não podemos ficar em uma situação de parcialidade, divididos, separando e vivendo no mundo e com Deus e no mundo, como se isto fosse possível conciliar. Josué traz à memória do povo as mesmas palavras que foram ditas por Moisés lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, quando então ele convoca o povo a escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que
que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Josué, então, está conclamando o povo para escolher a quem quer servir. Não necessariamente porque nós escolhemos a Deus, porque foi Deus quem nos escolheu primeiro, mas no sentido de que tenhamos plena consciência de que a nossa confissão, ela tem que ser coerente com a nossa conduta. Que se de fato nos reconhecemos e nos apresentamos como filhos de Deus, devemos andar como Ele andou. Esta escolha não parte de uma capacidade própria, de uma consciência que nos conduz a entender que precisamos de Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos que não havia nenhum justo sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém queria voltar-se para Deus, ninguém desejava e almejava as coisas de Deus. Não é essa escolha do homem que se assenta e avalia as condições, de um homem que observa as opções apresentadas por cada um das possibilidades, assim, eu quero a Deus, é melhor, eu quero é bênção. Não é bem assim que acontece. Foi Deus, por sua misericórdia e graça, quem nos escolheu. Mas a Bíblia fala que este escolher de Deus promove em nossa vida o regenerar do Espírito Santo, que move a nossa consciência, que ilumina os nossos olhos e o nosso entendimento para nos reconhecermos pecadores, nos conduzindo ao arrependimento, a fim de que sejamos santificados por meio da obra de Cristo. E então, por esta consciência, elaborada pelo próprio Espírito Santo de Deus, nós precisamos refletir a respeito da maneira como devemos viver. É nesse sentido que então Josué nos conclama a temer a Deus. Reverência, respeito, obediência, adoração. É um imperativo, temei a Deus, é uma ordem. Todos os homens foram criados para o louvor da glória de Deus, mas o pecado nos separou e nos impede de que façamos qualquer coisa que magnifique aquele que é perfeito e aquele que é santo. Jamais podemos oferecer coisa alguma ao Senhor sem que esteja manchado pelo pecado e desta maneira seja incompatível com a santidade de Deus. Nenhum dos nossos cânticos, nenhuma das nossas habilidades, nada que produzamos pelo vigor da nossa inteligência, todas as coisas que fazemos são insuficientes para este Deus santo. Mas há o imperativo de temer a Deus, de inclinar-se perante Ele reverentemente, reconhecendo-o como Deus, em pronta obediência, em verdadeira e sincera adoração, pelo que Deus nos propiciou através de Jesus Cristo. E esse é o imperativo para todo aquele que confessa o nome de Jesus. Temei ao Senhor e servi-o como escravo, como um servo que está sempre de prontidão para atender a voz do seu amo. Servi-o com essa disposição
com integridade e fidelidade. A palavra integridade vem da raiz de uma palavra que quer dizer perfeito, que significa uma vida de retidão, ou o ser completo. Da mesma forma, a palavra fidelidade vem da raiz da palavra fé e verdade. Isso quer dizer que nós devemos andar pautados por aquilo que cremos, pelas convicções que determinam as nossas ações e que se externam para que haja confirmação, para que as coisas se combinem muito bem. Esta é a maneira pela qual um homem que conhece quem Deus é, que percebe os seus atributos e que caminha com este Deus pela fé, vivenciando os louvores, os poderes, as maravilhas, a grandeza deste Deus, tem que viver, servindo com integridade e fidelidade. Quando Josué estava preparando-se para entrar na terra prometida, às vésperas da empreitada contra as muralhas de Jericó, Deus disse: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Em outro momento a palavra fala: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santificados, caminharam para as muralhas imponentes que ruíram, de dentro para fora, pela ação do poder de Deus. Que povo tremendo e terrível está entrando nessa terra. Rapidamente a notícia se espalhou, trazendo temor e pavor a todas aquelas regiões, porque ali chegara o povo do Deus vivo e verdadeiro, que os tiraram do povo do Egito, daquela nação poderosa e terrível, que foi feito como nada diante deste Deus grandioso. Os povos tremiam, mas diz que logo à frente, aquele exército do Deus vivo foi derrotado com um vexame terrível, por um povo insignificante, um exército despreparado. E Josué fica sem entender absolutamente nada, e Deus diz: vai e reúne todo o povo, porque o meu povo tem que andar em santidade. E então descobre-se nas tendas de Acã uma capa enterrada, escondida dos despojos da batalha, proibidos por Deus, porque Deus quer que o seu povo não se misture com nada em absoluto que não venha da sua própria provisão. E aquela família toda foi à frente do povo, disciplinada e morta pelo juízo de Deus, porque o seu povo tem que andar em santidade de vida. E Josué entende isto. E no declinar dos seus dias, não poderia escolher palavras melhores para convocar o povo a afirmar os seus passos e a sua própria confissão. A vida cristã, meus queridos irmãos, requer de nós definição. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ao mesmo tempo seguir por dois caminhos. É a mesma coisa que um homem que se coloca de pé em dois barcos, em duas canoas ao mesmo tempo, um pé em uma e um pé na outra, até que as forças das águas comecem a separá-las. Onde ele vai parar? Da mesma forma, um homem não pode conduzir-se neste mundo com o seu coração dividido, com os seus desejos, com os seus interesses, com os seus objetivos voltados para servir a dois senhores distintos. A vida cristã requer de nós um coração íntegro, um coração perfeito, um coração fiel, um coração que se conduz pelo que crê e pelo que recebe da certeza do Espírito Santo, movido pelas suas próprias convicções. E isso está definido muito claramente no livro de Hebreus, quando o seu autor explicita a distinção daquelas pessoas que não foram fiéis,
e aquelas pessoas que mantiveram-se fiéis à promessa do Senhor. No capítulo 6 de Hebreus, ele fala a respeito daqueles que experimentaram, que vivenciaram as bênçãos, o dom celestial do Espírito Santo. E ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Esse texto é uma referência àquela geração apóstata do deserto, àqueles que, à semelhança de Josué e Calebe, experimentaram todos os dons, todas as dádivas, toda a ação presente do Deus eterno, conduzindo o povo para a promessa feita. No entanto, aquele povo retrocedeu no coração e resolutamente voltaram as costas para Deus, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. A apostasia é a decisão resoluta de rejeitar a obra de Cristo. E então o autor de Hebreus, que no contexto do seu escrito, está conduzindo os pensamentos dos seus leitores àquela época do Antigo Testamento, dos significados, dos tipos de Cristo, de tudo o que acontecera. E então ele faz esta dura referência àqueles que experimentaram grandezas do Senhor, mas que o rejeitaram, como aquela geração que se perdeu no deserto. Mas ele fala: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. No capítulo 11, ele fala a respeito destes que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vocês percebem esta conexão? Continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para a fé, que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. E dentre esses antigos está Josué e Calebe. Estão Josué e Calebe. E este é o teor do discurso de Josué: que o povo tema a Deus em obediência e em adoração, servindo como um escravo do amor, mas com integridade, com perfeição, em retidão de vida, com um ser completo e também em fidelidade por meio da fé, movido pelas suas convicções e certezas, demonstrá-las nas ações. E essa conexão é feita pelo livro de Hebreus, a fim de que o povo caminhe em fidelidade. Deus é fiel.
em todas as suas promessas. No texto que nós lemos hoje, de Paulo escrevendo a Timóteo, fala que ainda que nós sejamos infiéis, ele, contudo, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Não este emblema desta geração que busca prosperidade, não simplesmente colocar em uma camisa ou no para-choque de um carro, Deus é fiel. Não. Deus é fiel pela apresentação, pela revelação do seu ser, dos seus atributos e da sua obra em Cristo Jesus, por meio da sua palavra. Reconhecer a fidelidade de Deus é andar com Deus. Não existe outra maneira. De longe nós não podemos perceber. De longe nós não podemos experimentar. Somente podem provar da fidelidade de Deus aqueles que são aproximados dele por meio de Jesus Cristo. E se assim o são, e se assim são feitos, devem da mesma forma responder a esta fidelidade eterna no nosso Deus. E qual seria a outra maneira de andar com ele, senão da mesma maneira? Em integridade e fidelidade, servindo ao Senhor. Josué conhecia a Deus. Ele andou com Deus. Ele foi testemunha de tudo quanto Deus fizera. Ele coloca o povo, reúne o povo e diz: escolhei hoje a quem servis. Ele fala que aquele povo foi resgatado da idolatria. Aquele povo foi resgatado das garras do inimigo. Aquele povo foi tirado dos braços dos deuses estranhos e foram adotados e recebidos pelo único e verdadeiro Deus. Deus fez uma promessa. Deus separou uma geração. Deus escolheu um povo para ser chamado de seu povo. E Josué, então, convoca ao seu povo, ao povo de Deus, a fim de que defina no seu coração a quem quer servir. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, sempre há um porém na história de um homem quando Deus se apresenta. Tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei a Jacó os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu, vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Mas no final do versículo 13, ele diz: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Você tem sido fiel a este Deus, a quem você diz conhecer, a quem você tem visto manifestar o seu poder e a sua bondade, a sua graça, o seu amor infinito. Esse Deus é fiel e você tem sido fiel? Ou será que no seu coração há tantas outras coisas que o cativam e que o atraem, que o levam a viver em desconfiança, inquieto? Deus nos chama para servi-lo com integridade e fidelidade, de forma bem definida. Não podemos retroceder, temos que continuar. Eu quero concluir fazendo
a conexão, mais uma vez, entre a história e as palavras de Josué, as palavras do autor de Hebreus, a fim de que você saia daqui muito consciente de como deve pautar os seus passos. Josué, juntamente com Caleb, ouviram as seguintes palavras: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para nos tirar do Egito, da escravidão. A Bíblia fala que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Ele deu aquilo que lhe era mais precioso, mais caro, o seu próprio filho unigênito, para nos tirar do Egito. E o autor de Hebreus, então, pergunta como nós podemos negligenciar tão grande salvação. Como nós podemos recusar a graça salvadora de Deus por meio da desobediência resoluta, do pecado deliberado. E no capítulo 10 do seu livro ele fala: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Voltemos para o Egito, levantemos um capitão. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Escolhei hoje a quem sirvais, disse Josué, porque se retroceder, não se compraz nele a alma do Senhor. Hebreus diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos daqueles que, à semelhança de Josué, disseram: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Deus é grandioso, Deus é fiel em todas as suas promessas e tem provado que nenhuma delas falhou. Josué andou com Deus e foi testemunha de tudo quanto Deus vira, e então ele entende que não há outra maneira pelo qual um filho de Deus, um servo de Deus deve andar, senão em integridade e em fidelidade, discernindo os tempos e definindo a sua confissão e a sua conduta por meio da fé, porque não são daqueles que retrocedem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E você, meu querido irmão? Como está a sua vida? Integridade, fidelidade são palavras que você não entende, que você não se preocupa em praticar. Temos roupas para evangélicos. Não sabemos se rimos ou se choramos, até que ponto nós chegamos. A boca de um ímpio muitas vezes nos alerta de que precisamos definir o que cremos e a quem servimos por meio das nossas atitudes, a fim de que fique muito bem claro quem nós somos. O tamanho da nossa roupa, o tamanho da nossa língua, a disposição das nossas forças, a disponibilidade do nosso tempo, tudo isso vai refletir a decisão que tomamos a quem servimos. Porque não há corações divididos no reino de Deus. O Senhor é o mesmo de ontem, o de hoje e o será eternamente. É o Deus imutável, é o Deus da promessa, que na plenitude dos tempos foi apresentada a nós por meio de Jesus Cristo. Jesus nos tirou da escravidão do pecado e nos conduz para a glória eterna, para o lugar de descanso, para o lugar de repouso, para a cidade que não tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, mas só caminharão para lá aqueles que permanecerem fiéis, temendo ao Senhor, servindo com integridade e com fidelidade. Aquele por meio de quem o comportamento da sua vida proclama: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa palavra continua sendo proferida ao povo de Deus, para que o povo volte-se para Deus e viva em santidade de vida. E eu quero dizer isso àqueles que estão aqui presentes nesta manhã. Você que nos acompanha pela internet e que de tantos motivos e impedimentos não pode estar aqui, mas talvez um deles seja o medo e a vergonha de voltar para a casa de Deus, para que as pessoas lhe vejam, para que as pessoas saibam a quem você tem servido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé pela convocação do próprio hino que entoaremos, de número 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo vos quer de pé, não para cantar um hino, mas para viver pela fé.